E aí, pessoal, tudo bem? Lembra de se inscrever, de ativar a notificação, que isso ajuda a gente, comenta, faz pergunta, a gente vai tentar responder, viu? E hoje a gente veio falar de um assunto super comum, né? Que chama infecção urinária, né? Quem aí já teve infecção urinária? Posso apostar que um monte de gente, né? Principalmente as meninas. Então, infecção urinária é uma doença bem comum nas mulheres, né? E existe uma explicação fisiológica para isso. A maior parte das infecções urinárias, ela acontece por uma contaminação que acontece das bactérias do intestino que vão para a via do xixi. Então, na mulher, né, a via de saída do cocô é muito próxima do canalzinho por onde sai o xixi. Então, a bactéria, ela anda, né, e ela contamina, né, o canalzinho que chama uretra, que é por onde sai o xixi, por onde o xixi vai para fora da gente, assim. E aí a bactéria, ela sobe e vai para dentro da bexiga. Sobe, né, porque o canalzinho da mulher é bem curtinho, sobe e aí contamina a bexiga e faz o que a gente chama de infecção urinária ou cistite. Então, pela proximidade, né, e por ser uma uretra, né, um canalzinho curtinho, a mulher ela tem uma predisposição muito maior de ter infecção urinária do que os homens. Então, assim, infecção urinária é algo bem comum, né? A grande maioria das mulheres, né? Se a gente for ver na estatística, né? 80% das mulheres vai ter pelo menos um episódio na vida. E tem algumas fases da vida onde isso acontece mais. Então, a gestação é uma fase ruim aí, né? Onde a mulher tem uma predisposição maior, né? As mulheres pós-menopausa podem ter uma chance maior. Mas a gente vê muito, né, principalmente lá na porta do pronto-socorro, as mulheres jovens vindo com sintomas de infecção urinária. E o que acontece, né? O que a gente sente na infecção urinária? Então, o sintoma mais comum é o ardor para fazer xixi. Quem aqui já teve vai saber exatamente o que eu tô falando, né? Então, a hora que você vai fazer xixi, a sensação que dá é que tem lâmina saindo, né, pelo canal do xixi, arde. E esse ardor para fazer xixi, principalmente no finalzinho do xixi, isso chama disúria, né, em termos médicos, né? Então, esse ardor para fazer xixi, aquela sensação de que eu terminei de fazer xixi, mas que não esvaziou a bexiga e que eu tenho que ir toda hora, né, com um intervalo menor do que 2 horas no banheiro fazer xixi de novo, que chama polaciúria, ou seja, o aumento da frequência de vezes, da quantidade de vezes que eu tenho que fazer xixi. Esses são os sintomas mais comuns da infecção urinária. É engraçado que a maioria das pessoas acha que o principal sintoma da infecção urinária é mudar a cor do xixi, mas não é, né? A cor do xixi, ela varia muito de acordo com a quantidade de água que eu bebo. Então, se vocês perceberem, a hora que você acorda, o primeiro xixi da manhã, ele tem um cheiro mais forte, né? Ele é mais escuro, mais concentrado, porque durante a noite, né, o rim, ele concentra mais a urina, né? Para que a gente não tenha que ficar acordando de madrugada e fazer xixi. E aí, ao longo do dia, quanto mais água eu bebo, esse xixi fica mais claro, tem um cheiro menos forte, né? Então, a cor do xixi, o cheiro do xixi não são os nossos grandes marcadores de infecção, né? O marcador de infecção é o sintoma mesmo. Isso num quadro, né, clássico de infecção urinária. Homens, né? A gente não espera que homens tenham infecção urinária. E por que não? Justamente porque a uretra, né, o canalzinho de sair o xixi do homem é bem mais longo e bem mais distante do canal do ânus, né, por onde sai o cocô. Então, homens têm menos infecção urinária do que mulher. E via de regra, infecção urinária em homem a gente considera como infecção urinária complicada. Não é que homem não pode ter infecção urinária, ela só é menos frequente. E quando o homem tem infecção urinária, a gente tem que ter um olhar mais atento. Inclusive as diretrizes são diferentes, né? O olhar do médico tem que ser diferente. Uma coisa que eu vejo muito que chega pra mim no consultório são as mulheres falando que tem infecção urinária de repetição. E aí o que é engraçado é que na maioria das vezes elas nunca colheram um exame para ver se tem infecção urinária. Então vamos lá, precisa ter exame para falar que é infecção urinária? E aí eu vou te falar, depende. Uma mulher jovem, sem doença nenhuma, primeira vez que tem sintoma, não precisa de exame para saber que é infecção urinária. Os sintomas sugestivos já me permitem tratar. E como é que eu trato a infecção urinária? Com antibiótico, tá? E existem antibióticos que são específicos para tratar a infecção urinária, existem diretrizes específicas. Isso daí também já fica a critério do médico, né? Isso não é a população geral que tem que decidir, né? É o médico que tem que prescrever.
mas em algumas situações a gente precisa sim do exame. Então, o que eu vejo muito é, às vezes, as pessoas confundirem o diagnóstico de infecção urinária. Então, por exemplo, um paciente que tem litíase, né, pedra no rim, que a gente já falou em outro vídeo, ele às vezes ele pode ter uma coisa que é uma areinha descendo ali pelo canal do xixi, que não seja uma pedra em si. E isso pode dar ardor para urinar. O sintoma ele confunde com infecção urinária e não é infecção, é só essa areinha passando que lesa o canalzinho do xixi, isso arde, dá o mesmo sintoma de ardor, de estar querendo toda hora ir no banheiro. Essa pessoa ela vai precisar sim de um exame para a gente diferenciar uma coisa da outra. Tem uma outra infecção comum que chama uretrite. Via de regra, essa infecção ela é transmitida sexualmente, tá? E ela é uma infecção do próprio canalzinho da uretra, né? O canalzinho por onde sai o xixi. O sintoma também é parecido, mas junto com ela pode vir também uma secreção que sai pelo canalzinho do xixi, tá? Pode ser pus ou pode ser uma secreção amarelada. Na mulher às vezes é mais difícil, né? Porque pode ter secreção vaginal junto, confundir, mas aí precisa do médico mesmo para fazer o diferencial. Então, os diferenciais mais comuns aí da infecção urinária são a uretrite e a pedra no rim, né? A litíase. Outra coisa importante, principalmente no homem, é pensar na prostatite. Então, o homem tem a próstata, né? Que a mulher não tem. Então, muitas vezes, o homem, quando vem com esse diagnóstico da infecção urinária, pode não ser infecção urinária e ser prostatite. Ser a próstata com infecção. Geralmente são as mesmas bactérias que dão a infecção urinária, mas o tratamento é mais prolongado, né? Então, o tratamento é diferente. O antibiótico geralmente é o mesmo, mas com um tempo mais prolongado. Então, assim, apesar de ser algo bem corriqueiro, bem comum, eu vejo muito erro aí na prática e eu vejo muita gente também tomando antibiótico à torta e à direita, muitas vezes sem infecção. Então, para quem tem sintomas recorrentes, o ideal é sempre colher um urinão e uma cultura para ter certeza que é infecção e também para saber qual é a bactéria que está causando a infecção. Porque daí eu vou fazer o tratamento adequado e vou conseguir definir se realmente ela tem a tal da infecção urinária de repetição. O que é infecção urinária de repetição? Então, por definição, eu tenho que ter diagnosticado, né, mostrado que realmente tem infecção. São 2 infecções em 6 meses ou 3 infecções em 1 ano. Então, não é do dia para a noite que eu vou falar que a paciente tem infecção urinária de repetição. E aí, quando eu tenho esse diagnóstico, eu vou ter as estratégias diferentes para lidar com isso, tá? Então, assim, mulheres, o que dá para fazer, né, aí para tentar prevenir infecção urinária? Então, aí vai de novo a louca da nefrologista mandar vocês beberem água, mas é verdade. Beber bastante água, né, fazer bastante xixi previne infecção urinária. Quer uma diquinha de ouro besta e fácil também de fazer? É fazer xixi depois de ter relação sexual. Olha que coisa besta, mas é fazer xixi depois de ter relação sexual. Lembrar que, como a contaminação é por bactéria intestinal, então se você tiver relação sexual anal e depois vaginal, esse risco aumenta, tá joia? Então tomar cuidado, usar preservativo, né? E fazer xixi depois de ter relação sexual, tá? Muita água, né? Higienização local, para prevenir de ter episódios aí de infecção urinária. E sempre procure o médico, né? Porque como eu te falei, podem ter outros tipos de doenças, né, que podem dar um sintoma parecido e não ser infecção urinária. Tá bom, pessoal? Então fica aí a dica, procurem o médico, né? Deixem que o diagnóstico de infecção urinária de repetição, se ele existir, seja feito bem bonitinho, certinho e que daí as estratégias específicas sejam tomadas. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Se vocês tiverem de dúvida, manda. Eu sei que é um assunto que as pessoas têm bastante curiosidade, porque realmente é muito comum e é muito desagradável. Quem já teve sabe o quanto é ruim, né? E perguntem, né? Mande aí pra gente, curtam o vídeo e se vocês precisarem, a gente vai estar aí. Vamos trazendo mais atualizações toda semana. Beijo, pessoal!